É comum recebermos dúvidas de clientes e de pessoal de obra quanto à interpretação de projetos. O que significa esse número? Como eu sei qual o tipo de fundação? Onde está o tipo de concreto? Você também tem dúvidas ou está curioso? Então esse vídeo vai te ensinar como ler e interpretar projetos de fundações. Oi gente, hoje começamos mais uma edição do Construindo com Gabi. Nosso objetivo aqui é fazer com que você entenda mais sobre obras e projetos de engenharia. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora vem comigo e vamos entender como funciona um projeto de estrutura. Se ligue na explicação que o engenheiro Eduardo fez sobre o carimbo de uma prancha, ou seja, uma folha do projeto estrutural. Aqui temos um carimbo no qual entregue o projeto estrutural nosso, né? E esse carimbo vem ali com as informações básicas para esse cliente identificar o projeto dele em obra, né? E para não se perder ou se confundir quanto aos outros. Basicamente, no quadro de anotações vai o número da revisão no qual se trata esse projeto. Quando entram outras revisões, é mencionado aqui o que foi revisado e vai revisão 01, revisão 02, até o que for necessário. Aqui a logo da empresa, então esse projeto foi feito pela Projeto Estrutural Express. O título do projeto, né, que é o macro, no caso esse projeto é um projeto estrutural, mas o assunto dele é locação de radier e detalhamento de sapata nos cortes A e A. Significa que esse é um projeto de fundação de uma residência. O tipo do concreto, que é uma opção do projetista que realizou o projeto, a classe de agressividade que tem informando, o cobrimento no detalhe, ou seja, para saber o cobrimento eu vou no detalhe do projeto. O local ao qual foi feito esse projeto, o nome do proprietário, que a gente salva aqui para não ter vazamento de informações, o autor e responsável técnico pelo projeto, a escala, o tipo de concreto, né, e os módulos que assim o acompanham para o cliente, a data de entrega desse projeto e o número da folha desse projeto. Lembra que te disse que muita gente pergunta onde fica mencionado o tipo de concreto? Como o Eduardo disse, o carimbo é um dos lugares que mencionam esse tipo de informação para facilitar nos pedidos em concretagens. Legal, né? Mas ainda faltam informações para o engenheiro e o pessoal que está executando a obra. Por isso temos o campo de observações. Esse campo funciona mais como uma conversa mesmo, já que o projetista menciona tudo aquilo que ele pensou e imaginou para aquela obra e projeto, além de conter informações mais técnicas como cobrimento, tipo de desforma, NBRs utilizadas e demais informações. Aqui ele descreve algumas coisas que ele pensou na realização do projeto. Ele fala sobre algumas adoções em termos de fator água-cimento, quais NBRs ele está se amparando para a construção desse projeto, cotas adotadas, né? Então aqui tem algumas informações, inclusive sobre desforma de concreto, sobre modelo de execução, tipo de cobrimento a ser utilizado, né? Basicamente, isso aqui nos informa aquilo que o projetista estava pensando ao desenvolver esse projeto. Agora a gente passa a olhar os detalhes técnicos inseridos nessa prancha. São mostrados o tipo de fundação, a representação do seu corte e a forma de realizar a armação. O projeto geralmente vem rico em alguns detalhes que devemos levar em conta na execução. Um deles é o detalhamento do radier. Então, detalhes técnicos de execução desse radier e um corte desse radier de como ele deve ser feito. Veja que aqui menciona a espessura utilizada no radier, o tipo de tela positiva e negativa e qual deve ser utilizada em cada um desses locais, o tipo de espaçador que deve ser utilizado, sua altura para levantamento de aço nesse local, as cotas na qual ele se amparou para a confecção desse projeto, o tipo de lona plástica a ser utilizado abaixo desse radier, o que vai impedir aqui futuramente uma água por capilaridade, né, a subida da água até a casa.
uma base de brita número 1, compactada com espessura de 3 centímetros, e abaixo o solo compactado. É importante lembrar que o uso de lonas não serve somente para proteção por capilaridade de possíveis infiltrações, mas também como possibilidade de evitar a perda de água para o solo ali presente. Sabendo o tipo de fundação, podemos olhar para o projeto como um todo, passando pelo detalhamento da fundação, corte e planta baixa. O Edu vai fazer uma breve explicação sobre essa leitura. Abrindo aqui o projeto em sua totalidade, né, é mais fácil ver a locação de cada um desses itens que a gente está falando. Então, carimbo, né, as observações, os detalhes aqui de radier, o tipo de sapato associada na fundação, o quantitativo de aço, sempre um detalhe, um corte de como é essa estrutura, né? Aqui tem as alturas de cada local, cada definição, né? O tipo de aço. Aqui é uma estrutura convencional unindo essa alvenaria estrutural. E bem nesse momento, que é o mais importante, o pessoal de obra utiliza o tipo de armação, né? Aonde estão as sapatas associadas a esse radier. No caso aqui, ele leva em conta as sapatas associadas para a garagem. Então aqui vai apoiar uma estrutura em um formato de pórtico, podemos entender aqui, e por isso o projetista leva em consideração o uso de sapatas. Aqui na casa, de maneira geral, é utilizado o radier. E ele menciona aqui novamente, lembra do detalhe? Aqui novamente tem o tipo de armadura, né? O tipo de tela que ele precisa utilizar nesse local, a mesma espessura de radier ali do detalhe. E isso vai se alargando até o final. Aqui também ele coloca as medidas a serem utilizadas, o corte que ele levou em conta, toda essa parte. Mas ao lado conseguimos ver também as sapatas. Então, como ela deve ser executada, quais tipos de aço estão contidos aqui. Vamos ler uma sapata para entender um pouco melhor. Viu como não é tão difícil quanto parece? É muito importante o entendimento em relação à execução da estrutura de maneira geral. Muitas vezes, nesse momento, você vai contar com um profissional para auxiliar, geralmente um armador ou mestre de obras que consegue transformar todo esse desenho em sua futura casa. O engenheiro Eduardo continua percorrendo a interpretação da fundação associada ao projeto, explicando também sobre o tipo de fundação sapata e como se dá a forma de armá-la. Veja que essa é a sapata S1. Vamos encontrá-la aqui. A sapata S1, sai dela o pilar P1, geralmente os números condizem. E essa sapata é uma sapata 80 por 80, nas suas dimensões, com uma altura de 30 centímetros. Ela deve ser armada da seguinte maneira: com 8 barras de um aço chamado N1, né? O N é o nome do aço, então ele pode ser N Mário, N Maria, mas ele é N1, N2, N3. Esse aço tem que ser de 10 milímetros. A cada 10 é utilizada uma barra de 1,22. Então a cada 10 centímetros é colocada uma barra de 1,22, dobrada dessa seguinte maneira: 74, 24 para cá, 24 para lá. Da mesma forma que o S1 é armado dessa maneira, nesse corte, no outro corte ele deve ser armado também com 8 barras, agora N2, então outro nome, aços de 10, a cada 10 centímetros, com dimensões agora de 1,18 m e não mais 1,22 m. Perceba que tem uma diferença, pequena, mas tem, né? Então agora esse corte é armado 22, 74 e 22, somando tudo 118. Então esse sentido aqui, ele vai ser armado agora com essas 8 barras do N2, aço de 10. Aqui ele menciona, né, o sentido que deve ser cada uma das armações. Então nesse sentido da seta é armado o N2 e nesse sentido o N1. Aqui no meio dessa sapata vai nascer um pilar.
Esse pilar agora é um pilar 14 por 30. E aí, aonde estão os aços do pilar? O aço do pilar ele já vai estar numa outra planta, que não é mais de fundação. E lá a gente já vai encontrar o arranque, que deve ser apoiado aqui nesse travesseiro de aço, né? Veja que aqui tem corte, né? Então esse aço vai por cima do outro, tá vendo? O azul por cima do verde, que depois receberá o arranque do pilar, e aí sim falamos de supraestrutura ou superestrutura, que é a estrutura de subida da casa, né? Aqui fica mais fácil ver isso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A fundação aqui, então, aqui o desenho das sapatas, tá vendo aqui o P4, que é o pilar 4. Pilar 4, aqui sai o pilar, nasce aqui na sapata, sai daqui, aí ele encontra outros vigamentos e faz parte do restante da estrutura em si. Aqui o radier, menor um pouco que a sapata, e já descrito aqui, né, as alturas, os níveis a serem considerados no projeto estrutural, tá vendo? Nível de platibanda, tudo isso. Basicamente, as nomenclaturas sempre se conversam. Da sapata S1 nasceu o pilar P1 e assim por diante. No finalzinho, o Eduardo menciona também os níveis, que também são muito importantes para a própria fundação. Antes de pedir um projeto estrutural, faça um estudo topográfico, que já define as cotas existentes em seu terreno para que você tenha mais economia e menos movimentação de terra. Gente, embora seja simples a leitura, não significa que foi fácil fazer, hein? Temos que valorizar muito esse tipo de trabalho. Vocês acreditam que ainda me perguntam se precisa de projeto estrutural para construir? Essa eu vou deixar para vocês responderem, hein? Essa planta representa a primeira de um conjunto de 12 pranchas de um projeto estrutural. Em média, uma casa tem 10 plantas somente para o projeto estrutural. Em breve falaremos das outras pranchas e detalharemos mais informações presentes no projeto. Vamos destrinchar um por um. Ficou mais fácil entender como se lê um projeto de fundações ou ainda está com dúvidas? Não fique com essas dúvidas, hein? Compartilhe aqui com a gente nos comentários e aí a gente explica. E se você gostou do vídeo, já sabe, nos ajude a chegar em mais pessoas deixando seu like. Se você quiser saber mais sobre o projeto estrutural, temos um vídeo bem explicadinho e o link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!